Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar como alterar o indicador operação de consumidor normal para consumidor final com base em uma tabela de referência. Então, quando o usuário for realizar trabalhos relacionados a CAT 42, DRCST, ADRCST, entre outros, dentro de cada um desses guias nós colocamos um item que justamente trata desse problema, ou seja, quando o campo indicador de operação com o consumidor final foi informado de forma incorreta. Então, o primeiro passo aqui é o usuário identificar se tem esse problema. Evidente que a gente sugere que o usuário sempre abra aqui o layout da nota fiscal eletrônica para justamente identificar esse campo, e as informações que devem dele ser informadas. E após isso, o usuário deve seguir aqui as orientações que nós colocamos aqui nesse item, que é analisar os dados na consulta 306. Então, o usuário vai acessar aqui o sistema MA e na consulta 306 do módulo de consultas, o usuário deve fazer o quê? Deve filtrar todas as notas fiscais de emissão própria. Para isso, o usuário deve selecionar o CNPJ do emitente, no operador coloca inicia com, e em valor informa a raiz. Por que informar a raiz? Porque dessa forma, quando o usuário clicar em adicionar e salvar, o sistema MA vai listar todas as notas fiscais de emissão própria e os seus correspondentes itens. E aí cabe ao usuário analisar se este campo foi informado corretamente, ou seja, se aqui está informado que é uma revenda para consumidor final e o destinatário é CPF, ok. Já sabe que realmente foi para um consumidor final, pessoa física, e dessa forma o EMA nem vai considerar essa coluna. Agora, se a mercadoria foi revendida para uma pessoa jurídica, o destinatário é uma pessoa jurídica, e a CFOP é uma CFOP de operação interna, ou seja, revenda dentro do Estado, aí fica a dúvida. Esse campo aqui está informado correto, sim ou não? É isso que o usuário deve analisar. Aí o usuário tem que fazer um amplo estudo sobre o contribuinte, os clientes dele, o que ele está revendendo, quem está comprando, etc. Enfim, para dessa forma saber, e conseguir identificar se a informação nesse campo, que é o indicador de operação de consumidor final, se ela está correta. E na maioria dos casos está errada, é importante alertar isso. Então, o que o usuário deve fazer depois de realizar o estudo e identificar que tem algumas inconformidades? O usuário deve vir no módulo editor e aqui nós criamos uma rotina, uma rotina para alterar os casos em que o indicador de operação de consumidor está normal, mas deveria ter sido informado final. Então, essa rotina a gente recomenda que o usuário leia atentamente aqui as observações e depois siga os procedimentos. O primeiro procedimento é exportar a tabela, exportar uma tabela de referência, onde o que o sistema vai fazer? Ele vai listar nessa tabela todos os CNPJs onde o indicador está informado como normal. E aí o que o usuário deve fazer? O usuário deve manter nessa tabela somente os CNPJs que devem ser alterados de normal para final. Todos os demais casos, todos os demais CNPJs, o usuário tem que deletar dessa tabela. Então aqui está agora o arquivo com todos os participantes. Então aqui o usuário deve deixar somente os participantes que o usuário entende que efetivamente são consumidor final, ou seja, que devem ser alterados de normal para final, que é isso que está dizendo aqui os procedimentos aqui da rotina, ou seja, manter os CNPJs a serem alterados do indicador de operação consumidor normal para final. Então aqui só devem ser mantidos os que estão informados do XML como normal, Aqui tem as quantidades de notas emitidas contra cada um desses participantes e aí cabe ao usuário agora fazer análise e excluir aqueles que ele não quer alterar de normal para final. Bem, depois, o que o usuário deve fazer? Depois de ler atentamente e fazer os ajustes aqui, o usuário deve montar agora, informar o nome da tabela de notas. Então aqui no Excel agora o usuário tem que informar o nome notas, e depois é só salvar e seguir aqui o próximo passo, que é o quê? Que é importar a tabela. Então o usuário deve vir agora em início, clicar em importar e aqui selecionar o arquivo da tabela de referência. O nome da tabela aqui tem que ficar notas
e aqui está a relação de participantes que estão informados como normal, ou seja, que as notas fiscais que foram emitidas contra eles estão informadas como normal, mas que devem ser alteradas para consumidor final. Aí é só clicar em importar e após executar a rotina. O que a rotina vai fazer? A rotina vai fazer exatamente o que está dito aqui, ou seja, todos os CNPJs que foram mantidos na tabela de referência, o EMA vai alterar do indicador de operação de consumidor normal para final, né? Bem, então após concluída e executada a rotina, o usuário deve vir aqui em consultas, reexecutar a consulta 306 e agora fazer uma análise para ver se todos os CNPJs que o usuário deixou lá na tabela para alterar de normal para final foram ajustados, né? Que é justamente o que está dizendo aqui a rotina, né? Que após executada, ela vai alterar de consumidor normal para consumidor final. Então, após tudo conferido e o usuário verificar que está tudo ok, essa etapa dos trabalhos está concluída. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.